É mesmo, é que eu comecei a... Mais outra luz. É aqui, só para... Só para... Esta aqui é só decoração. Ainda por cima, o meu ano de lambreta tem de vir um bocadinho mais agasalhado. Ainda de moto? Lambreta? Não fazia ideia. Então circula-se. Se eu tivesse vindo de carro, ainda cá não estava. Não fazia a mínima ideia. Um estudante interrompeu o Presidente da República para pedir a palavra em nome dos alunos. Mostrarmos que é possível unir-nos. Luís Craveiro, muito obrigada por ter aceito vir aqui ao podcast para alguém sei quem não é. E eu começava por lhe perguntar que criança e que jovem é que foi a Maria Lourdes Craveiro, ainda em Tomar, onde nasceu. Ainda em Tomar, exatamente. Em primeiro lugar, António, obrigado por este convite, para esta conversa sempre boa. Tomar, pois, é o meu berço. O meu pai costumava dizer que Tomar é a cidade mais linda de Portugal e eu continuo a acreditar na sensatez e na sensibilidade do meu pai. É de facto uma cidade maravilhosa, mas quando eu nasci era uma cidade completamente de província, na periferia de todas as iniciativas e todas as ocorrências, mantendo sempre uma sentinela de poder e sedução que é o Convento de Cristo. Talvez tenha sido a partir do Convento de Cristo, não faço a menor ideia, que eu acabei por definir um rumo ligado às artes, ligado ao património. Mas quando era jovem já ligava a esse tipo de... Fazíamos, portanto, está a ver, o Convento de Cristo fica no cimo da colina, portanto, dominando a cidade propriamente dita, e nós, enquanto alunos do liceu, enfim, desde muito cedo, fazíamos frequentes caminhadas até ao Convento de Cristo, naturalmente sem saber rigorosamente nada daquilo que estava, daquilo que significava aquele pilar civilizacional, mas alguma coisa terá ficado, ou sei lá, outras tantas coisas que me levaram onde me levaram. Este projeto é apoiado pela Sodicentro, distribuidora e reparadora oficial dos veículos Mercedes-Benz e Smart em Leiria e em Coimbra. Portanto, se estiverem para comprar um veículo novo ou se quiserem reparar o vosso, passem pela Sodicentro. E a minha infância foi ainda infância, e estou a falar de infância ainda antes do 25 de Abril, numa sociedade muito controlada, muito de periferia, de facto. E quando, a partir do 25 de Abril, eu estava no liceu, nos últimos anos do liceu, e foi, enfim, uma caminhada num outro sentido, da indagação, da reflexão. Obviamente que refletíamos coisas muito disparatadas, isso faz parte de todos os percursos, mas verdadeiramente o sentido daquilo que viria a ser, digamos assim, a minha carreira, nunca esteve beliscado, não é? Esteve sempre traçado. E desde muito pequenina eu sabia que eu queria estudar História e depois História da Arte, tal como veio a acontecer. E pronto, e mantenho ainda hoje ligações muito fortes a Tomar, onde vou recorrentemente. E quem sabe, se um dia se me sediarei com outra firmeza na cidade de Tomar. E decide vir estudar para Coimbra, era a sua primeira opção, vir para Coimbra estudar, e História já percebi que sim. Pois na realidade foi um acidente. Na realidade foi um acidente eu ter vindo para Coimbra. E não tenho a menor dúvida em contá-lo agora e torná-lo público. Eu sempre pensei em ir estudar para Lisboa. As pessoas normalmente de Tomar escolhiam dois destinos para estudar. Ou Coimbra ou Tomar, embora a esmagadora maioria talvez tenha sido canalizada para Lisboa. Eu disse Coimbra ou Tomar, ou Coimbra ou Lisboa, perdão. Eu sempre pensei em ir para Lisboa. Na realidade, um rapaz que era meu namorado na altura decidiu vir estudar para Coimbra e eu vim atrás dele. E foi assim que me encontrei em Coimbra e hoje não dou por perdida esta experiência, obviamente, mas foi isso, assumo que foi isso exatamente que me trouxe a Coimbra. Mas depois de uma infância em que disse ainda antes do 25 de Abril, muito fechada,
esta vinda para Coimbra, uma cidade tipicamente académica, acredito que tenha mudado a sua forma de viver ou de ver a vida. Na realidade estávamos todos, eu vim para Coimbra em 1978, não, 77, perdão, e estávamos todos ainda num processo de descoberta. E eu recordo, e com muito carinho e muita saudade, as tertúlias que nós tínhamos nos cafés. Hoje não consigo ver isso, talvez porque esteja desatenta a esse fenómeno, mas hoje não consigo ver isso nos estudantes universitários. Nós passávamos noites e noites e noites a fio a discutir, às vezes acaloradamente, com argumentos que não eram seguramente nem sempre os melhores, mas eram os mais visionários e eram os revestidos com maior dose de boa vontade de mudar o mundo. Faz parte. Faz parte da juventude, não é? E daquela altura, acredito eu. E daquela altura mantenho a confiança que parte dessa ânsia de descobrir o mundo se mantenha ainda hoje, mas foi uma experiência que eu senti muito e todos nós somos o fruto daquilo que passámos ao longo da nossa vida, não é? E também sou muito fruto dessas tertúlias, dessas reflexões, desses debates acalorados que se faziam, não apenas no seio da associação académica, que também ocorriam, mas em grupos privados mais restritos, não é? Sim. Entre os colegas que agrupavam elementos de várias faculdades. Eu venho das letras, mas não era só das letras, era do direito, era da economia, e todos nos juntávamos nessa ânsia de descobrir o mundo e de melhorar o mundo. Desenhando-se evidentemente perfis muito diferentes, mas sem rancor e com a abertura que nos caracterizava e que caracterizava uma faixa etária e acredito que tudo isso se mantenha. Vi que fez a licenciatura em História, em Coimbra, depois também a licenciatura em História da Arte e anos mais tarde o mestrado e o doutoramento. Antes do mestrado, pelo que percebi, esteve a trabalhar no Museu Machado de Castro, Museu Nacional Machado de Castro, enquanto técnica. Foi exatamente. Essa altura em que esteve no museu fê-la direcionar o seu mestrado e o seu doutoramento, ou já era algo muito claro na sua cabeça? Olha, o percurso, enfim, em rigor, começa pela licenciatura em História, de facto. Na altura não havia licenciatura em História da Arte. Havia cadeiras de opção que se faziam na licenciatura em História e a Faculdade de Letras tinha acabado de sofrer uma grande reforma que passava por um tempo diferente de estudo. As licenciaturas tinham 5 anos anteriormente, passaram a ter 4, agora já têm 3, com outra carga de semestralização que na altura também não havia. Portanto, eu comecei por fazer a licenciatura em História porque não havia História da Arte. Quando eu acabei, fui direcionada para a única possibilidade que havia de emprego, que era dar aulas no ensino secundário, o básico ou secundário. E foi aí que comecei. A minha primeira experiência laboral é na escola preparatória de Pé na Cova, com criancinhas de 1 metro, E gostou da experiência? E foi onde eu cheguei, fui dar português, substituir uma colega grávida durante 3 meses. Onde eu cheguei, já conhecendo, enfim, os comentários que ocorriam sobre a rebeldia das crianças e que era preciso estar muito atento às crianças. Assustarem não era logo. Eu ainda me recordo que cheguei perante uma turma de 20 ou 30 criancinhas de 1 metro e numa postura absolutamente rígida. A única coisa que se me ocorreu dizer para começar a relação foi: meus senhores, aqui é proibido isto e aquilo. As criancinhas ficaram aterradas, mas não mais do que eu estava. Bom, passado 3 meses recebi muitas cartas, muitas declarações de amor e pronto, mas essa foi a minha primeira experiência e correu muito bem. Ainda estive em mais algumas escolas, Miranda do Corvo, o Dona Maria, o Liceu Dona Maria, aqui em Coimbra, e em 1985 já tinha feito, entretanto, a licenciatura em História da Arte, porque já tinha aberto, não enquanto licenciatura autónoma, mas variante, eram as designações tanto para a História da Arte como para a Arqueologia.
Já tinha concluído em 1984 e em 85 entro para o museu requisitada nessa figura da requisição por urgente conveniência de serviço, onde tive um desempenho de 3 anos como técnica superior e tratei de várias coleções, particularmente da coleção de cerâmica, dos desenhos de arquitetura e fiz mais uma série de coisas. E foi de facto um primeiro enfrentamento com este mundo dos museus. E gostei muito. Obviamente que há sempre situações menos simpáticas, mas faz parte de cada uma dos perfis profissionais. E fiquei sempre, de facto, aí descobri pela primeira vez a riqueza tremenda do Museu Nacional Machado de Castro. Bom, mas entretanto eu estava numa situação ainda frágil, não tinha lugar de quadro, e foi aí que, em 1988, entrei para a universidade como assistente convidada, enfim. E a partir daí, de 1988 até hoje, fiz todos os graus, enfim, e fiz todo o percurso. Já lá vamos à universidade, mas eu vi também que fez parte ou esteve nos grupos de trabalho nas intervenções, por exemplo, aqui do Pátio da Inquisição. Sim. E eu perguntava-lhe, enquanto historiadora, acredito... Estou muito bem a lição. Pelo menos tento. Enquanto historiadora deve ser um trabalho bastante prazeroso, mas também, por outro lado, preocupante, ver algo histórico, monumentos históricos a serem requalificados e tentar que não lhes mudem a traça, não é? Ou que não lhes mudem o que é característico. Acaba por ser um desafio, acredito. É um desafio estimulante e é um desafio que é diferente de espaço para espaço. E é um desafio que nunca está terminado, não é? Claro. Nunca está arrematado, nunca chega a um ponto em que se diga não se mexe mais. Portanto, é um problema diário e constante. E é um problema absolutamente imenso, complexo, que obviamente faz parte das nossas preocupações das pessoas ligadas à cultura. O património edificado, não edificado, obviamente que sim. Em todas as experiências que tive, em património móvel e imóvel, apercebi-me exatamente dessa complexidade e dessa necessidade de nos adaptarmos sistematicamente à natureza específica de cada um dos objetos que estão em análise. Tem razão, eu estive envolvida porque as escavações ou intervenções em locais mais ou menos emblemáticos, e o Pátio da Inquisição foi um deles de facto, é importante que esteja presente uma pessoa que conheça a história do edifício, que conheça o seu ADN minimamente, não é? Tanto quanto é possível conhecer o ADN destas estruturas. Tive o gosto de trabalhar, e foi, creio, aí que conheci o arquiteto São Mendes Ribeiro, com o qual me dei lindamente e com o qual mantenho uma amizade muito funda. E juntos conseguimos redefinir todo um processo que ainda não acabou, não é? Toda essa estrutura patrimonial do Pátio da Inquisição não está ainda concluída, infelizmente. Há toda uma série sobretudo um bloco em 1548 chamado o Bloco Novo, onde fazia a intervenção o arquiteto de Coimbra chamado Diogo de Coimbra, não, enfim, espanhol, mas que trabalhou praticamente toda a sua vida em Coimbra, chamado Diogo de Castilho, construindo o refeitório para o Colégio das Artes, que depois veio a ser aproveitado pela Inquisição, que ali se instalou posteriormente, e tudo isso ainda se mantém por intervencionar. É uma pena, porque aquele espaço tem potenciais tremendos, mas acredito que um dia, possa avançar. Porventura, nesta próxima legislatura, possa ser feita alguma coisa que verdadeiramente dê a conhecer o espaço aos cidadãos, e para que os cidadãos possam compreender toda a riqueza que ali se desenrola, não é? E todo o sentido de esplendor que ali ocorreu, mas também de tragédia e de desgraça, enfim, com a instalação da Inquisição. É um espaço magnífico com um historial fortíssimo, que de facto continua um pouco arredado da população e dos visitantes, não é? Porque não conhecem. E para que nos aproximemos até emocionalmente dos objetos é preciso conhecê-los, minimamente, não é?
saber definir os seus contornos. E o Pátio da Inquisição é um bom exemplo nesse sentido. A Lourdes, durante a sua carreira académica, teve vários, não foi docente, mas teve vários cargos na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Letras, mas é também alguém muito ligado à investigação, sendo mencionado em vários, tendo escrito artigos não só em Portugal, como no Brasil, na Bélgica, pelo que percebi. Considerou-se sempre mais uma docente universitária ou uma investigadora na área da António, história? mas essa é uma pergunta muito difícil. Um docente universitário é um investigador, não é? De outra forma não faz sentido. Mas acredito que haja quem goste mais de uma área do que nestes outra. disparates que cabem a cada instituição e nestas métricas que é preciso definir, que os poderes entendem dever definir, muitas vezes nos perguntam qual é a percentagem do seu tempo de trabalho Que é de investigação. na investigação. Eu sempre achei, e felizmente não sou só eu, que isso é um disparate. Sei lá qual é a percentagem do tempo que eu dedico à investigação. É sempre. Saímos à rua e estamos a investigar. A partir do momento em que estamos a olhar, sei lá, para uma fachada, se estivermos na rua, e estamos imediatamente a fazer, não é contas de cabeça, mas a fazer relacionamentos que nos aproximam de uma cultura, nos afastam mais desta ou daquela área, desta ou daquela sensibilidade. Quer dizer, é um disparate. Quanto tempo dedica às aulas? A não ser que se contabilize o tempo letivo que estamos com os alunos numa sala de aula, de resto é um disparate, não é? Quanto tempo é que demora a preparar as aulas? Sei lá. Lembro-me sempre daquela absoluta sabedoria da Natália Correia, quando o jornalista lhe pergunta, não sei quando, depois dela ter feito uma intervenção, não me recordo onde, quanto tempo é que demorou a preparar esta intervenção? E a Natália Correia teve a resposta mais inteligente que, de facto, cabia inteiramente no perfil dela, a vida toda. Toda a vida. É evidente, portanto... Agora, não é a mesma coisa aquilo que me perguntou, se considera mais uma docente ou uma investigadora. Pois as duas coisas, de facto. O que é que gosta mais, então? Do que é que gosta mais? Olha, também confesso, que já me estimulou mais o contacto com os alunos. Talvez porque estou mais afastada deles, até no âmbito de uma geração desta faixa etária, que cada vez está mais distante de mim, é certo, mas eu não vou dizer aqui que os alunos são piores e têm um perfil mais negativo do que aquilo que tinham, aquele que tinham há 10 anos ou 20 anos atrás. Não é nada disso. Eu continuo a acreditar nessa vontade e nessa curiosidade que estimula o conhecimento e que estimula, enfim, a construção do que quer que seja. Mas verdadeiramente noto que há um déficit de curiosidade por parte dos alunos. Okay. E, portanto, também é humano e normal que eu me sinta um pouco mais afastada e me sinta mais confortável até no domínio da investigação. Mas consegue perceber porque é que há esse déficit ou é algo que, Olha, que é difícil de explicar? É difícil, é sempre difícil. Estas coisas das humanidades são sempre difíceis e complexas de justificar e nunca se justificam a partir de um único argumento e de uma única razão, não é? Sei lá, é completamente espúrio culpar a internet, culpar a vida moderna da velocidade, não é? Os alunos têm muita dificuldade em ler. A verdade é essa. Sim. E nós percebemos isso. Basta um professor do ensino secundário até ao ensino universitário tem essa consciência. Desde que o texto já tenha mais de umas tantas linhas, já é difícil, já perde-se essa capacidade de concentração. E, portanto, os alunos dispersam-se. E com toda a pressão da oferta vinda de todos os quadrantes que lhes é dada, há uma dispersão que acaba por ter um resultado talvez menos benéfico até para eles próprios, não é? Isto não significa que a sociedade esteja perdida e que o conhecimento esteja perdido, nada disso. Tem que se moldar, vamos sempre encontrando soluções para os desafios que aí vêm. A inteligência artificial é um deles, claro. Não é? Neste momento os professores das universidades estão a ponderar e a questionar qual vai ser a sua resposta
com a inteligência artificial. Por exemplo, dificilmente, talvez, possamos pedir trabalhos aos alunos. Pois. Porque colocamos uma questão e a inteligência artificial dá-nos uma tese de doutoramento Claro. sobre o assunto, não é? E os próprios exames com consulta, não é? Que muitas das vezes existiam e agora... Exato, sim. Portanto, obviamente que é um tempo de reflexão, mas isto não significa que seja uma desgraça para a construção do conhecimento, não pode ser. Temos é que nos adaptar e construir o caminho, é isso que... Reparei que não chegou, pelo menos ainda, à professora catedrática. É um objetivo? Ou alguma vez foi um objetivo? O António nem parece ser, não estou a missão. Falhei. Falhou. É professora catedrática. Sou professora Então, catedrática. pergunto-lhe se era um objetivo ser professora catedrática. Não era. Olha, eu era professor auxiliar e já dizia, eu e muitos colegas meus, que de facto estávamos em fim de carreira como professores auxiliares. E isto porque os concursos não abriam, estavam bloqueados. Pois, exatamente. Naquele bloqueamento das carreiras que ocorreu durante mais de uma década. E, portanto, eu fui professor auxiliar durante 16 anos. Só em 2018 passei a professora associada, porque, entretanto, houve finalmente uma consciência de que as carreiras dos professores universitários não podiam continuar desta forma, não é? E em 2018, portanto, fui professora associada e em 2025, este ano... Então é mesmo recente. É recente. Então falhei por pouco. recente. Falhei por muito pouco. Portanto, só nos finais do ano passado, de 24, abri o concurso para catedrático, eu concorri, obviamente, e o resultado saiu em fevereiro, creio eu. Okay. E assinei o contrato, não me recordo bem o dia, mas para aí em março. Era difícil eu chegar lá. Portanto, Foi pouco, foi... Portanto, está quase a fazer uma revelação aqui, não é? Mas também não tem importância nenhuma, continuo a ser a mesma pessoa e a fazer rigorosamente o mesmo que fazia, porque na realidade, enquanto professor auxiliar, o desempenho das minhas funções as funções que eu desempenhava, melhor dizendo, eram as de catedrático. No acompanhamento dos recursos humanos da História da Arte, no controle da oferta formativa, no desenvolvimento de programas culturais e formativos. Portanto, eram as funções do professor catedrático. Exatamente. Sempre fiz isso, portanto, estou Só completamente faltava a à vontade. nomenclatura. Como faltava pronto, o título. Exatamente. Em 2021 venceu também o concurso internacional para ser diretora do Museu Nacional Machado de Castro. E eu pergunto-lhe, a Lourdes da década de 80, alguma vez se imaginaria a ser depois, Não, uns anos mais tarde, diretora? Olha, o concurso para o Museu Machado de Castro não foi uma coisa fortuita. Era como que um destino que estava programado, sem que eu alguma vez tivesse programado o que quer que fosse. Eu conhecia, de facto, o Museu Machado de Castro muito bem, vivi lá 3 anos e conhecia-o a fundo e conhecia as pessoas a fundo. Obviamente as pessoas não eram todas as mesmas em 2021, mas era uma realidade que eu conhecia muito bem. E, enquanto da História da Arte, obviamente que conheço muito bem a realidade dos museus, não é? Porque a História da Arte só faz sentido se houver uma ligação genuína, próxima e construtiva com os objetos artísticos. Portanto, era obrigado a conhecer a realidade dos museus. Bom, e este em particular. E há muitos anos a esta parte que, quer acredite, quer não, a verdade é que quando abri um concurso para o Museu Machado de Castro, circulava nos mentideiros da terra que eu seria a próxima diretora. Circulava, não que eu alguma vez tivesse sequer pensado em assumir esse cargo. Desta vez, quando abri o concurso em 2020, e abriram para todos os museus, num processo global, eu começava a ficar um pouco cansada com alguma modorra no Museu Machado de Castro.
E não gostava, de facto não gostava. Achava que o museu merecia muito mais. E a sua riqueza, a sua complexidade e os desafios que dali vinham, merecia que alguém arregaçasse as mangas e tentasse, enfim, fazer melhor. E foi isso que fiz. Também o fiz por uma outra razão. Não apenas a pensar no museu, mas a pensar numa ligação que a mim me parecia completamente explícita e obrigatória e óbvia, que é a ligação entre a Universidade e o Museu Machado de Castro. Que não, existia de uma forma muito pouco... Muito diluída e muito ténue e muito superficial. Portanto, essa vontade de articulação com a Universidade, não apenas com a História da Arte, mas com as várias áreas, os ramos do conhecimento que a Universidade tem ao lado, rigorosamente ao lado, não é preciso atravessar a cidade sequer, fizeram com que eu, enfim, concorresse. Pronto, e foi assim que durante 3 anos estive no museu, O museu... que é um mundo complexo, muito complexo, como todos os museus são, obviamente, onde há sempre também, é como o património, é sempre um repto estimulante e muitas vezes frustrante, mas muitas vezes também que dá muitas alegrias. Claro. Não sei se concorda comigo, mas o museu é visitado anualmente por milhares e milhares de pessoas, mas a sensação a mim que me dá é que a cidade e as suas gentes não o valorizam assim tanto como se calhar ele merecia. Será que concorda comigo? Absolutamente. E porquê é que isso acontece? Absolutamente. E olha, a começar pela comunidade que mora a paredes meias com o museu, a comunidade académica. E isso é um esforço que não se consegue, com resultados que não se conseguem num dia, não é? É todo um processo complexo de chamamento das várias comunidades e da população. Eu, antes que me esqueça, quero dizer que a pessoa que assume neste momento as funções da direção do museu é a pessoa ideal para este cargo. Também é uma pessoa de História da Arte, portanto, é sensível e tem o conhecimento para saber dinamizar as coleções, para desenvolver conhecimento sobre as coleções e para as saber publicitar e para as saber divulgar e para saber atrair os vários públicos. Eu tenho visto com muita satisfação que todo este processo, que é lento, tem vindo a conquistar resultados. Basta olhar para, enfim, as várias atividades que são realizadas no museu e o museu vai se enchendo de cabeças e de gente. Portanto, isto significa que não são estrangeiros, não são turistas que passam e muitas vezes nem sequer visitam os museus, porque esse mundo negocial também está minado. A Universidade conseguiu catapultar todos os circuitos turísticos para a Biblioteca Joanina e o circuito universitário, deixando de lado o Museu Machado de Castro. Isso é quase um crime patrimonial, não é? É um virar de costas da Universidade relativamente à riqueza patrimonial que tem ao lado. E isso não devia ser feito. Portanto, infelizmente não foi... Eu tentei várias vezes com a reitoria da Universidade fazer essa conjugação de esforços na atração dos públicos, mas as coisas esbarraram com os preços diferenciados que se praticavam e praticam, não é? Entre o museu e a Universidade, e portanto foi um processo difícil que não consegui desbloquear, não é? Mas acredito que com o tempo e com esta tenacidade da nova diretora as coisas vão ao seu... tenham bons resultados. O criptopórtico, muito provavelmente noutra cidade, seria um monumento a visitar. Um monumento a visitar. E hoje aqui em Coimbra se calhar passa um bocadinho ao lado de muita gente. Eu não lhe saberia dizer números em rigor, mas sei que o criptopórtico é a estrutura mais ambicionada pelos turistas, pelas pessoas que visitam o museu. E portanto tem um conhecimento, só que o criptopórtico necessita ainda de um outro investimento em termos da sua real divulgação, não é? E da importância que ele tem.
E não apenas o Gripe da Porta, que de facto todo aquele museu necessita desse enquadramento de categorização que ali se encontra. E as pessoas da cidade verdadeiramente ainda não descobriram, embora eu creio que é um processo que está em curso. O ano passado decidiu aceitar ser secretária de Estado da Cultura e eu pergunto-lhe, antes de mais, o porquê de aceitar esse desafio? Era algo que alguma vez tinha ambicionado? Nunca me tinha passado pela cabeça ser uma figura política, embora sejamos todos políticos na nossa atuação dia a dia. do cotidiano, não é? E portanto para mim foi um pouco isso. Eu não fui para o governo, o 24º governo constitucional, com esse enquadramento político, não fui, porque eu não pertencia sequer, nem pertenço ao partido do governo. Fui como independente, aliás, como a própria ministra também era independente. Somos amigas há 30 e tal anos e, portanto, sempre nos demos, enfim, com a maior das cordialidades e muitas vezes em consonância de procedimentos e, portanto, aceitei na grande expectativa de que a nossa atuação pudesse servir a cultura. E a cultura tinha problemas complicados, que não sei se entretanto foram agravados, não faço a menor ideia, estamos todos na expectativa para ver o que vai acontecer a partir de ontem, não é? Mas não foi nesse sentido político que eu fui. Fui outra vez, como fui para o Machado Castro, de facto para o museu, para dar o melhor de mim própria em abono do património e das coleções do museu e desta estrutura patrimonial, fui na mesma perspectiva para É mesmo para o Palácio difícil da Ajuda. convencer os políticos a investir na cultura? Ou seja, a cultura é mesmo o parente pobre entre digamos assim, os ministérios para investir? Quero dizer, não sei se é o mais pobre, mas é um parente pobre. Não há nenhuma dúvida, basta ver a iconografia da imagem do governo, não é? A cultura está... Por acaso agora foi a agricultura que ficou em último lugar, porque a cultura foi, eu diria que, enfim, com alguma preocupação, dotada de companhia, da juventude e concorda do desporto. com essa junção? Não. Eu tenho a profunda convicção que a cultura é uma área transversal a todas as áreas governativas. Completamente transversal a todas as áreas governativas. Que passa desde a economia, ao direito, à agricultura, é transversal. Mas tem problemas muito específicos que necessita de resolver e tem todo um universo de equipamentos à sua volta que lhes estão estritamente ligados, para os quais é muito importante olhar com muita atenção. Nesta disseminação com a juventude e com o desporto, eu temo muito que essa capacidade tenha sido coartada, tenha sido diminuída. Provavelmente os três vão perder importância, não é? Tanto a juventude e a cultura como o desporto. O desporto nem sequer tinha uma área, não era uma área ministerial específica, não é? E eu diria também, enfim, sem saber exatamente qual é a agenda política da nova senhora ministra deste novo ministério, mas diria também que o desporto poderia diluir-se mais facilmente noutras áreas governativas, como a educação, por exemplo, como a juventude se podia diluir no Ministério da Educação também, da Economia, sem grandes problemas. Cultura, juventude e desporto é que verdadeiramente me desgosta, e devo dizê-lo profundamente. Lourdes, parece-me que foi um recuo face a tudo aquilo que foi feito nos últimos tempos. Entretanto se podia, enfim, foi apontado. Cá estaremos para ver. Lourdes, muito obrigado por esta entrevista e por esta conversa. Eu não gosto de chamar de entrevista, gosto de falar de conversa porque acho que é mesmo uma conversa. Antes de terminarmos, gostaria de lhe oferecer
das cervejas, pode escolher da Epicura, que é uma cervejeira aqui de Coimbra que nos apoia aqui no nosso podcast, portanto, uma muito das bem. garrafas é para levar. Muito para cá. bem, muito bem. Não recomendo nenhuma. Em Gosto das particular. duas, gosto das Pronto, duas. Gosto então das duas. fico já com esta que Exatamente. está mais perto. Está combinado. Muito obrigado. Obrigado a eu, Obrigadíssimo. foi um gosto. espetacular.